Boa tarde, eu sou Pedro Rosa, sou psiquiatra. Eu não tinha concebido a possibilidade de falar sobre psiquiatria e ser uma coisa tão coerente com terapia ocupacional, mas eu estou torcendo para que vocês possam perceber uma continuidade entre o que vocês ouviram anteriormente e o que vocês vão ouvir agora. Eu agradeço sempre o convite da Cris e do Jorge Abdala, que eu conheço há bastante tempo, e eu fiquei pensando o que eu poderia falar para vocês. Eu podia ficar falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre insônia, sobre uma série de transtornos mentais. Poderia ser. Mas eu achei melhor, e vocês vão entender que isso é bem mais alinhado ao que vocês ouviram falar sobre reabilitação, sobre as pessoas aprenderem a despeito de muitas adversidades, aproveitar as coisas boas que a vida tem, como vocês viram em diversos dos vídeos. A ideia aqui é falar sobre um balanço geral do que é doença, que surge dessa questão central de um desbalanço entre saúde, entre resiliência e entre estresse. Então, o que eu penso como psiquiatra, como alguém que já estudou o tema, tudo que as pessoas, o que todo mundo deveria saber a respeito de estresse, o que todo mundo deveria saber a respeito de resiliência, né? Tem algumas definições, eu vou falar algumas definições para vocês, depois eu vou oferecer algumas ferramentas, para que cada um que está ouvindo aqui, se é paciente, se é familiar, se é profissional, possa sair com alguma ferramenta, né? O que é um estresse? O estresse é uma reação do nosso organismo que acontece quando a gente percebe um desafio, quando o nosso organismo percebe, de alguma maneira, que tem alguma coisa acontecendo que não está exatamente como a gente gostaria, como a gente objetiva, né? O estresse ele vem de desafios cotidianos, de eventos que podem ser ameaçadores, de eventos que podem ser muito ameaçadores ou pouco ameaçadores, isso depende de uma identificação disso. Agora foi. Espera aí. Eu aponto para onde? Aí, pronto. E o nosso organismo ele gera uma resposta. O nosso organismo ele se prepara, ele ativa uma série de mecanismos internos, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da luta ou fuga ou algo do gênero, mas eu vou ser um pouco mais específico, naturalmente, aqui para questões de saúde mental. Mas o que é relevante dizer é que o nosso organismo, por óbvio, ele reage. Ele faz alguma coisa para isso, ele se prepara para uma adversidade. Acho que não está indo, viu? Aí, pronto. Isso inclui o nosso estado mental. As nossas emoções, elas são ativadas. As emoções negativas, tristeza, ansiedade, raiva, angústia, culpa, elas vão surgir quando contém alguma coisa que aconteceu, com alguma interpretação da nossa parte de que o que a gente esperava não está acontecendo. E essa carga de estresse, a gente chama, um nome técnico para isso, mas que eu vou só citar aqui, de alostase. É uma carga, é uma quantidade, é algo que, a partir de certo momento, pode se tornar excessivo, pode se tornar, talvez, tóxico. Vocês já devem ter ouvido falar que, naturalmente, o organismo inteiro reage a estresse, o coração bate mais rápido, a gente respira mais rápido, e tem todas essas alterações físicas. Todo mundo aqui já ficou ansioso e teve tremor, todo aqui já ficou ansioso e teve sudorese, esse tipo de coisa. Mas eu quero, claro, como um psiquiatra, focar nas alterações psíquicas que acontecem diante de um estresse. E claro que a gente entende que estresse faz parte da vida. A bem da verdade é que, se vocês pararem para pensar de tudo que vale a pena na vida, traz estresse para a gente. Quem tem filho sabe, né? Profissão é estressante, mas é gratificante. Então, não é que a gente quer viver fugindo do estresse. A gente quer perceber se o estresse é excessivo e lançar mão de alguns recursos eventuais, né? O estresse, ele faz parte da vida, como eu falei, mas ele pode causar um número considerável de doenças. Tem uma resposta de estresse que pode ser excessiva para a gente, né? Opa. A gente sabe que estresse crônico está associado, em grande medida, com o que a gente entende por síndrome metabólica, que é um colesterol elevado, uma glicemia elevada, obesidade abdominal e assim por diante.
E a gente também sabe, entretanto, que o estresse crônico é um modelo de transtornos de ansiedade e de depressão. Então, o que a gente entende hoje é que a persistência de um estresse, que o indivíduo entende como difícil de manejar, que o indivíduo entende como muito desafiador e que muda a vida da pessoa de uma forma que ela não consiga se reorganizar de uma forma suficiente, aí eu já estou, claro, aqui trazendo para vocês uma ponte com a aula anterior de reorganização da vida. A gente não vai... Vários dos problemas da nossa vida, eles são problemas que a gente não consegue resolver o problema, a gente consegue nos adaptar ao problema, né? E isso, como eu falei, o estresse crônico vai culminar com a maior parte dos transtornos mentais que vocês já ouviram falar: depressão, transtornos de ansiedade, dor crônica, insônia, dentre outros, né? E quando é que isso acontece? Qual é o tipo de estresse que pega? Qual é o tipo de estresse que é mais difícil de lidar, né? O estresse que é crônico é um estresse que ele não é breve. É claro que o estresse breve pode, eventualmente, ser um estresse muito intenso, um estresse que é bastante tóxico, mas, tipicamente, um estresse que é crônico, persistente. Um estresse que tem um componente de imprevisibilidade. Nós estamos, toda hora, querendo prever o futuro e saber o que vai acontecer e nos preparar para isso. Isso é uma reação do organismo humano normal, que funciona dessa forma. Mas, às vezes, a nossa vida ela está mais pacata, mais previsível, às vezes ela está mais imprevisível. Um componente de imprevisibilidade. E também, quando existe uma dificuldade de a gente controlar o que vai acontecer no futuro, caracteriza um estresse que é bastante difícil de lidar. Opa! Quando a gente tem um estresse acumulado, quando acontece um estresse atrás do outro, todo mundo já pensou, puxa, eu poderia ter lidado com cada uma dessas três coisas individualmente, mas ao mesmo tempo, desculpa, isso extrapola a minha capacidade, eu não consigo. Isso é uma coisa que eu ouço com frequência dos meus pacientes, né? Agora, a gente também tem momentos de fragilidade na nossa vida, né? Tem momentos em que a gente está mais frágil porque já aconteceu alguma coisa, ou tem um momento de transição da nossa vida de uma coisa boa que está acontecendo, mas que deixa a gente mais vulnerável, né? Isso aqui é só para a gente pensar e a gente começar, às vezes, a compreender em que momentos que é na vida de uma pessoa que tende a haver uma reação de estresse mais exacerbada, e a gente começar a captar que muito disso, e aí a gente vai ter uma sessão de perguntas, a gente vai diferenciar exatamente ele, que é o título da palestra. Você pode estar achando um pouco estranho que o conteúdo não está totalmente coerente com o que está no programa, mas é a ideia de que quando que uma reação ao estresse é uma coisa que é difícil de lidar, uma reação emocional intensa, sofrida, ela pode ser normal, ou ela exige um tratamento especial. A gente vai falar disso. De qualquer maneira, independente de se tratar de uma depressão, independente de se tratar de um transtorno de ansiedade ou não, existem algumas coisas que todos nós podemos fazer para lidar com o estresse. Claro que a gente está aqui no simpósio sobre ela. E claro que ela é uma doença que vai ter, para a maior parte das pessoas, essas características de algo que é crônico, de algo que é duradouro, de algo que é incontrolável, que pode ser difícil de controlar, que gera muita imprevisibilidade para a pessoa, né? Bom, então uma equação simples, né? Que o estresse sobre a resiliência é a nossa chance de adoecer, física e mentalmente, né? Então, eu não estou, de maneira nenhuma, estou aqui ponderando a relação do estresse com a ela. Eu estou mais trazendo que o estresse que vem da ela é algo que o paciente vai precisar lidar, que nós profissionais que assistimos pacientes com ela vamos ter que ter isso em mente constantemente, né? Bom, eu vou propor 3 coisas para vocês, 3 ou 4. Primeiro, é um exercício de reflexão. Todos nós temos uma bateria. É interessante que na outra palestra teve uma questão de conservação de energia. Isso você pode dizer que a gente tem um tanque, você pode chamar a metáfora do tanque de água que acaba, a metáfora da bateria, que vocês quiserem. Mas só a ideia de que, olha, é o seguinte, nós temos uma energia finita. E a gente vai precisar entender o que gera para a gente energia, o que enche a nossa bateria e o que esgota a nossa bateria. E nós vamos ter que ativamente colocar no cotidiano coisas que vão ajudar a nossa bateria a encher. Você percebe que toda a reabilitação que foi falada na palestra passada tem a ver com isso, que é tornar possível para as pessoas que elas alcancem
as atividades que vão encher a bateria delas. Em contraste com ter atividades repetitivas que já não fazem mais isso. Ter mais agência, autonomia e ter uma disponibilidade maior de tarefas, né? Então, o que drena a resiliência? O que drena a sua bateria? A gente pensar uma lista. Vocês podem pegar esses slides lá, imprimir, fazer isso, ou simplesmente anotar no papel ou refletir, né? Opa! Ou hábitos, atividades, companhia, coisas que recarregam a bateria, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer um balanço. As coisas estão equilibradas, elas não estão equilibradas. O que dificulta que seja, de fato, incluídas essas atividades prazerosas no cotidiano, né? Então, aquela moça que foi escalar naquela montanha, assim, eu tenho medo de altura, então eu já fico com medo só de ver aquilo. Mas, para ela, eu imagino que foi uma bela de uma recarregada na bateria, né? Para mim, seria uma coisa assim, para eu morrer de medo, né? Para vocês verem como as coisas são muito individuais, né? Assim, mas é claro que você tem que lembrar, assim, você vê o componente interpessoal da coisa, né? Pode ser maravilhoso para alguém lá naquele pico, aquela coisa toda rapel e tal, mas você vê que a comunidade, são as pessoas em volta que importam tanto quanto o sonho de escalar o local, né? E isso é importante trazer, porque muito do que recarrega a bateria das pessoas são contatos interpessoais saudáveis. Isso é uma coisa que, como ela citou, por alguma razão se perdem, né? Isso é uma coisa para ser restaurado sempre, né? Seres humanos são seres sociais. Poucos de nós têm vocação para eremita, né? Tudo bem? Uma outra atividade simples e que pode parecer banal, mas que pode fazer diferença, como um momento de desligar, de desacelerar, é uma atividade que a gente chama de apreciação. Que seria simplesmente apreciar, ampliar a nossa capacidade de percepção de momentos prazerosos. Isso é útil para construir blocos de resiliência, tijolo a tijolo, da nossa resistência à doença, né? Então, a ideia é simplesmente de você parar por alguns minutos e perceber por todos os sentidos, e perceber também através das emoções, alguma atividade que você escolha. Opa! Ou alguma memória que você teve, de alguma coisa que aconteceu de bom, entrar em contato com essa experiência. É comum que, ao longo do nosso cotidiano, a gente passe batido por coisas agradáveis que aconteceram. E que a gente pode esquecer delas. Aqui é ter o hábito de lembrar desses eventos. Faz parte da fisiologia humana que as emoções negativas, desagradáveis, sofridas, elas durem mais. E que as emoções positivas, agradáveis, entusiasmadas, elas sejam mais breves. Isso gera em nós um viés da gente lembrar das coisas difíceis. Isso não significa esconder as coisas difíceis, não estou propondo que a gente esqueça das coisas difíceis. Estou descrevendo que pode valer a pena, 1, 2 vezes por dia, parar por alguns minutos para lembrar de alguma coisa positiva que aconteceu ontem, anteontem, para a gente, digamos assim, equilibrar um pouco esse viés que o nosso sistema nervoso central tem. Ele tem porque, assim, a vida é ameaçadora, então, meio que a gente tem que, para sobreviver, ficar procurando pelos problemas, nos certificando de que não vai ter nenhum predador que vai pegar a gente. Mas a verdade é que vale muito a pena a gente parar para lembrar das coisas positivas, né? Então, a ideia é não somente a gente não deixar esquecer, mas, prospectivamente, ajudar a gente a ter os olhos mais abertos para esses pequenos momentos, né? Isso pode ser simplesmente você lembrar de um momento que você estava no sol tomando um café que você gosta, pode ser coisas banais. E aí, como eu falei, né, cada um tem as coisas que gosta e cada um tem as coisas que não gosta, né? Bom, como eu falei, focar nos eventos negativos é um instinto, faz parte, beleza, mas a gente tem que ter os nossos momentos de apreciação. Tá bom? Terceiro elemento, e eu já tinha citado isso um pouco, é uma ideia de um suporte social, né? A gente pensa em suporte social, muitas vezes as pessoas, quando pensam em suporte social, elas pensam em um tipo de suporte social, né? Então, a gente pode ter um suporte emocional, alguém que ouça, que valide, que acomode, que compartilhe as emoções conosco. Essa pessoa é muito importante.
Mas também tem uma outra forma de suporte, que é um suporte tangível. Suporte de coisas que a gente consegue pegar. Alguém que ajuda a gente, literalmente, a fazer alguma coisa física. Claro que os pacientes com ela vão se beneficiar desse suporte constantemente, em algum grau, dependendo da situação. Mas a gente tem que lembrar que a ideia é só para classificar os tipos de suporte, para a gente não esquecer que a gente precisa deles em proporção diferente ao longo da nossa vida. Tá? Um apoio afirmativo que vai trazer... Pode parecer... Assim, não estou dizendo que essa classificação é absoluta, que ela é perfeitamente válida. Estou dizendo para a gente lembrar do que, basicamente, todo ser humano precisa. Né? Apoio afirmativo vai envolver um indivíduo se sentir afirmado tal qual ele é, que ele é válido daquela maneira. Todos nós somos repletos de defeitos. E é importante que tenha alguém que fale, olha, eu sei que você tem um monte de defeito, mas beleza, eu gosto de você mesmo assim. Né? Senão a gente fica nessa autodepreciação, algumas pessoas ficam nessa autodepreciação de que elas não têm tanto valor assim porque elas têm defeito. Bom, então ninguém presta, né? O apoio de pertencimento significa pertencer a um grupo tal qual o grupo Procula dela. Vocês têm um grupo, vocês têm uma sensação de pertencimento, isso é valioso, né? Então, há muitas décadas na medicina, os grupos de apoio são importantes para as pessoas, né? Então, você tem isso... Isso aqui é um exemplo, existem exemplos para outras doenças também, isso é uma questão fundamental. Né? E apoio informativo, alguém que te traga uma informação que você não tem e que você precisa. Né? Você vê, por exemplo, a Procula dela vai te oferecer um apoio tangível, pode oferecer todos os tipos de apoio, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que lembrar, puxa, que tipo de apoio que eu careço mais? E você pode misturar isso com o exercício da bateria e pensar, puxa vida, que tipo de apoio é carregar mais a minha bateria? E pensar em como fazer isso. Tudo bem? Então, eu vou partir para o última, digamos assim, ferramenta, vamos chamar. Né? Então, eu falei do exercício da bateria, eu falei da apreciação, e eu falei aqui de suporte social. Né? E eu vou falar, por último, de um antídoto para um estresse excessivo. Eu falei que existe uma resposta de estresse que ativa todo o nosso organismo para responder a uma ameaça percebida por nós, que essa ativação ela é física, que essa ativação também é mental, e eu vou propor aqui uma prática específica para que se faça o contrário disso, o contrário de uma resposta de estresse, que a gente possa evocar uma resposta de relaxamento, que é uma coisa que você pode induzir em si mesmo facilmente, né? Que é uma coisa que você pode aprender, né? Você pode adquirir essa habilidade, e que tem uma regulação abrangente sobre o nosso organismo. Né? Como eu falei, se a resposta de estresse ela tem um impacto físico e um impacto psíquico, o seu antídoto, a resposta de relaxamento, também deve ter um impacto físico e um impacto mental. Né? Então, não é simplesmente você estar tranquilo, não é você só relaxar, é uma forma de você evocar uma resposta de relaxamento que tem muito a ver com outras práticas que certamente vocês têm de ver difundidas como mindfulness e etc. Né? Então, qual que é a ideia? Uma ideia simples que as pessoas costumam usar é a própria respiração. Né? Isso é acessível, não é para todos os pacientes que é acessível a própria respiração, mas existem outras possibilidades que eu vou apresentar para vocês. Tá? Como é que funciona? Opa. Bom. Pode deixar que eu passo, tá? Beleza. Está indo automático por alguma razão aqui. Bom, é um exercício de foco na respiração, em que a gente vai fazer isso aqui um exemplo da respiração. Eu vou depois citar para vocês outros exemplos, tá? Em que se usa uma respiração lenta, em que a expiração é mais longa do que a inspiração. Então, isso é um cuidado, por exemplo, que alguém use uma inspiração por 2 segundos, uma expiração por 3, 4 segundos, não manter o ar preso nos pulmões e um relaxamento progressivo que aconteça ao longo desta prática. Pode ser difícil para alguém que nunca fez isso conceber como é que se faz isso. E, portanto, o que a gente usa são áudios guiados. Muitas pessoas usam vários aplicativos para isso, que tipicamente são em inglês. Né? Então, eu queria convidá-los. Eu tenho um canal do YouTube onde vocês podem encontrar alguns desses áudios guiados, vários deles
que não usam a respiração, vários deles que usam a sua própria imaginação, que estão lá. Tá? Eu tenho um podcast que está no Spotify, está com 2 amigos meus, que são psiquiatras também, e a gente tem 3 episódios que falam sobre mindfulness, sobre essas técnicas, que instruam vocês. Eu poderia ter usado esse tempo para falar sobre como fazer isso, mas eu achei melhor dar essas 3 ferramentas e passar para vocês esses episódios, que vocês podem aí ouvir quantas vezes vocês quiserem, né, sobre... que a gente traz para frente, né? Então, começa com 85, claro, depois vai para o 87, depois o 93, né? Sobre o que é, como é que pratica, mitos e verdades, e, como eu falei, vocês têm aqui os áudios guiados, relativamente breves, também para ouvir quantas vezes vocês quiserem. Tá bom? Agora a gente vai... Vocês fiquem à vontade para dúvidas, a gente vai ter alguma sessão aqui, né, Daniel? Obrigado. Boa tarde. Gente, eu estou muito feliz de ter a presença do Dr. Pedro aqui. Como vocês sabem, né, sempre teve a participação da psicologia no simpósio, e eu acho que ter o olhar do Dr. Pedro, da psiquiatria, pode agregar muito para a gente, né? Então, foi maravilhoso a apresentação dele, eu acho que tem tudo a ver com a questão que surgiram das dúvidas, né, dos pacientes. O quanto está atrelado a questões emocionais, de como identificar, como saber se isso está atrelado a ela, se é uma depressão, se é uma ansiedade. E acho que o próprio estresse, né, é algo que a gente também precisa olhar. Então, o que me chamou bastante atenção, ele falando, né, sobre a questão da apreciação. Existem vários estudos que falam, que mostram o quanto a gente ter este hábito de agradecer pelas coisas, ou seja, de olhar para as coisas de uma maneira, lembrando os eventos positivos, isso muda circuitos neuronais, né? Por quê? Porque é o que o Dr. Pedro falou, a gente tende a lembrar dos eventos negativos. Então, acho que vai ser bem legal que a gente possa esclarecer as dúvidas e agradecer o Marcelo, né, que é o que faz a ponte com vocês aí no grupo do Facebook. E aí a gente extraiu algumas perguntas que são as que mais aparecem lá. Então, vou fazer as perguntas para o Dr. Pedro, começando pela primeira. Como saber se o paciente está apresentando algo maior que uma reação emocional frente ao diagnóstico de ELA? Quando a gente tem uma diversidade, o natural é que haja um ajustamento a essa diversidade. Esse ajustamento, ele não é uma tarefa simples, não é uma tarefa, digamos assim, que não tem sofrimento, e pode ser normal, em muitas circunstâncias, que haja um sofrimento extremo, né? Então, quem já perdeu algum ente querido sabe disso, né? Então, os seres humanos podem sofrer muito sem que isso signifique que existe um transtorno mental. Mas existe na psiquiatria uma tentativa da gente distinguir uma reação de ajustamento que é compatível e normal com o evento com uma reação que não é. Um exemplo que a gente usa, eu até citei aqui a perda de alguém, é que um luto ele é um evento normal, ele é um evento necessário, é um evento que é apropriado para que as pessoas possam reorganizar a própria vida diante de uma perda, né? E a ideia é, entretanto, que o luto ele pode ser algo que pode, em dado momento, chamar a atenção da gente de que ele está acontecendo concomitantemente a uma depressão, por exemplo, né? E tem um episódio no podcast mais longo sobre isso, de 25 minutos, mas eu vou fazer uma resposta aqui sobre os elementos que vão ajudar a gente a diferenciar, né? Então, existe algo relacionado à intensidade de um sofrimento, existe algo relacionado a uma pessoa ter uma dificuldade em se reorganizar diante da adversidade, e existe algo relacionado à pessoa, além das limitações físicas, abandonar as atividades cotidianas. Isso em função de quedas de humor, de falta de entusiasmo e de falta de prazer com as coisas. Quando a gente encontra esses fenômenos,
ou quando a gente encontra um distúrbio de sono que torna o sono muito ruim, ou uma pessoa que tem crises de ansiedade, tem picos muito intensos de ansiedade, que dificultam que ela funcione no cotidiano. E, claro, se a pessoa tem pensamentos de morte, se ela tem ideação suicida, todos esses elementos são elementos que vão fazer com que a gente pense, puxa, essa pessoa muito possivelmente tem um transtorno mental e ela precisa de um tratamento. Tá? E o tratamento ele vai envolver não eliminar o sofrimento por completo, mas o tratamento deve ter um objetivo de devolver essa pessoa energia, força, para que ela possa reorganizar a própria vida, para que ela possa se reajustar às circunstâncias que estão acontecendo. Não sei se ficou claro. Perfeito. Eu acho que, assim, né, como o doutor Pedro falou, sempre a gente vai ter que pensar nessa duração, na intensidade, na funcionalidade, né, são as perdas que isso vai trazendo para que também a gente fique atento. O luto é normal, né, como ele falou, vivenciar isso, mas também, quando a gente está falando de duração, de intensidade, se a pessoa está perdendo funcionalidade, acende uma lanterninha para a gente pensar. Uma dica que eu acho que é importante, que pode ajudar, é manter um diário, sabe, das mudanças do humor, de comportamento, então, incluindo toda essa frequência, essa intensidade. Eu acho que isso pode ajudar vocês a entender o que é normal, o que se espera e o que não se espera. Né? Então, quando isso vai ganhando essa intensidade maior, quando isso vai ficando de forma que vai tendo prejuízo na funcionalidade dessa pessoa, então, a gente sabe que precisaria de uma ajuda. Foi como o doutor Pedro trouxe. Então, depois eu posso até compartilhar com o Marcelo um diário de humor, para que vocês possam ir avaliando. Na verdade, não é só avaliar o humor, né? Mas a gente vai avaliar vários aspectos, e aí eu vou procurar trazer isso mais próximo da esclerose lateral amiotrófica. Isso é interessante porque o diário de humor ele permite também uma associação entre o que traz um bom humor, o que traz uma queda de humor. E, às vezes, a gente, como eu mencionei, a gente perde aquelas coisas que trazem humor. E, para momentos difíceis de vida, o nosso humor ele tende a ir para baixo. Se a gente não estiver jogando ele para cima, com atividades que a gente gosta, com atividades que são prazerosas, com aquilo que enche, que recarrega as nossas baterias, o humor vai cair. Né? Então, isso é claro que para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos, mas a gente precisa lembrar de ter sempre um cotidiano com coisas que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, com atividades que são prazerosas. E acho até, né, que essa parte de ter esse diário do humor vai ajudar até a pessoa a entender qual é o basal dela, como eu sempre fui. E qualquer mudança que ela vá vendo, né, olha, isso não está legal, isso não sou eu, né, no sentido, né, das coisas que eu costumava sentir, como eu reagia às situações. Então, acho que seria bastante importante para avaliar. Agora a gente vai entrar na segunda pergunta, que vai fazer uma conexão com a terceira, que é quando agressividade, mudança de humor e de comportamento fazem parte da ELA ou existe alguma relação com outros transtornos? Ainda não falar do FT. Daí na sequência é isso, porque eu falei, vamos pensar... Sim. Veja, todo ser humano tem suas próprias características de personalidade. Existem algumas pessoas que, diante de adversidade, têm respostas de mais irritabilidade, ficam, às vezes, ranzinhas e rabugentas, ou têm, às vezes, explosões de raiva. O fato desse indivíduo, e a ela pode acometer qualquer pessoa, adquirir uma doença como ela, ou qualquer outra doença neurodegenerativa, ou uma doença cardíaca, vai ser uma adversidade para essa pessoa, e tende a não ser essa doença que vai resolver a questão da irritabilidade dessa pessoa. Também a gente tem que lembrar desse fato. Né? Então, pessoas que, por exemplo, se você pegar, tem algumas pessoas que, diante de estresse, elas têm dor de cabeça. Tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que começam a ter sintomas gástricos. Então, as reações de estresse, elas tendem a ser, digamos assim, recorrentes ao longo da vida, diante de diferentes estresses. Então, vale a pena olhar como é que foi que essa pessoa, ao longo da vida, lidou com o estresse. Então, essa é uma questão.
né? Agora, vale lembrar também que depressão pode incluir irritabilidade, pessoas que dormem mal ficam muito irritadas, ela traz para muitas pessoas uma perda de controle sobre a própria vida, que para muitas pessoas é muito irritante, uma dependência, muitas vezes, como apoio tangível de outras pessoas, ou lidar com uma incerteza sobre o que a pessoa, muitas vezes, tem uma capacidade de ação muito pequena. Tudo isso pode ser, para muitas pessoas, irritante, né? Então, no fundo, eu acho que eu colocaria a irritabilidade como um grupo de sintomas que pode acontecer, assim como insônia, assim como crises de ansiedade, assim como quedas de humor, assim como perder o prazer da vida, né? Perfeito. Acho que é isso, né? Quando a gente fala sobre as características, a gente vai precisar entender o que é para cada pessoa, né? Acho que está dentro de um grupo aí, e por isso que sempre anotar, sempre ter isso escrito, vai ajudar você a entender se realmente aquilo que você está sentindo faz parte, né, de um desafio, faz parte do estresse que você está vivendo naquele momento, ou se isso está acentuado. Então, são características que, muitas vezes, são individuais, e, para isso, se conhecer também ajuda a entender melhor. Aí, agora, né, então, entrando nessa parte, a gente vai... Uma pergunta, né, que é muito recorrente no grupo é como saber se é demência frontotemporal, que é a DFT, ou outro transtorno. A DFT é um tipo de demência, que é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central, que afeta regiões do cérebro, aqui no caso, claro, o lobo frontal e o lobo temporal, mas especificamente regiões que têm uma relação com controle sobre o próprio comportamento e linguagem, né, grosso modo. Ela pode vir com as duas de maneira concomitante, pode vir sem a ela, e claro que a ela pode vir, como a maior parte dos casos, sem a DFT, né? A DFT ela pode cursar, como eu falei, com questões de linguagem, então a pessoa tem dificuldade para falar de uma maneira que é muito diferente de uma dificuldade motora, então não é uma dificuldade da dificuldade de musculatura de falar, perda de força, né? Então, é algo muito diferente disso, é uma dificuldade de outra natureza. Isso, para o médico, é algo que é relativamente simples de perceber a diferença, né? Quando os neurologistas têm muita facilidade de perceber se o paciente tem o que a gente chama de uma forma de afasia, que é o fenômeno neurológico, em contraste com uma dificuldade, seja de fala ou de deglutição por perda muscular, né? Por perda de força muscular, quer dizer, né? Agora, a questão que talvez fique um pouco... Está meio... Estão tendo mudando vocês aí, né? Estava tendo... Não sei se só eu estava ouvindo, mas vocês também estavam ouvindo agora, a questão maior são as alterações de comportamento. Porque, muitas das vezes, as pessoas têm reações ao luto que são reações de comportamentos extremos, né? Isso faz parte da reatividade humana, isso muitas vezes acontece, e... para muitas pessoas, ela é o maior desafio que essas pessoas já tiveram, né? Porque quando a gente pensa em uma demência, a gente pensa em algo que muda o padrão de comportamento e funcionamento daquela pessoa. Então, existe uma mudança, quando as pessoas falam de demência de Alzheimer, por exemplo, uma perda de memória, que a pessoa esquece o que aconteceu recentemente, lembra do que aconteceu no passado, por exemplo. Ou, como nesse caso da afasia, a pessoa sempre teve uma capacidade de falar muito bem, ela não consegue mais falar. Por vezes ela se perde, o discurso fica pobre, ela usa palavras erradas para descrever as coisas e assim por diante. Agora, a questão de comportamento, o que a gente observa? É um comportamento que a gente vê, pode ter variações de humor muito abruptas, pode haver comportamento desinibido, em que a pessoa fica muito impulsiva, ela faz coisas sem pensar. Isso, às vezes, pode ser algo que envolve irritabilidade. Para alguns pacientes, isso pode envolver comportamento sexual, isso pode envolver comportamento de jogo, por exemplo, né, ou dispêndio de dinheiro. Então, tem algumas variações ali que são bastante diferentes do que a gente tipicamente vê no quadro de depressão, ansiedade, e são coisas que se mudam em relação ao padrão de funcionamento da pessoa. Então, isso é muito importante, porque a gente vale a pena comparar a pessoa com ela mesma. Deu uma diminuída aqui no volume, né? Uma comparação do indivíduo com ele mesmo, um padrão, uma quebra significativa
ter uma queda significativa, uma variação significativa de comportamento, né? Diante dessa hipótese, claro, o paciente com ela ele vai acabar fazendo uma ressonância magnética de crânio, né? Então, o que tende a acontecer é que a gente encontra nessa ressonância magnética alterações de degeneração dessas regiões cerebrais, frontal do cérebro e temporal, numa região específica do lobo temporal, né? Muitas vezes, isso pode ser a realidade clínica, existe uma dificuldade de fazer esse diferencial, né? Um exame normal não exclui a presença desse diagnóstico, porque muitas vezes essas alterações vão acontecer no futuro, em seguida. Então, muitas vezes o médico vai pedir uma ressonância dali 6 meses, 1 ano, ou ainda vai pedir um outro exame, que é o PET, né? Que é um PET com que a gente chama de PET-FDG, que ele marca ali o consumo de glicose, de energia pelo sistema nervoso central, e às vezes é uma alteração anterior à ressonância magnética, né? Mas, em resumo, a gente vai olhar para essas alterações típicas de uma doença neurodegenerativa, né, como uma afasia, por exemplo, ou esse comportamento desinibido, muito diferente do que a pessoa habitualmente tinha, seguido por uma avaliação por exames complementares, né? Doutor Pedro, eu estava vendo, né, sobre também a questão da DFT, que ela pode ser comum em 10% dos pacientes, de ela ter essa demência frontotemporal. Então, acho que é importante, né, fazer uma como é que fala? Uma diferenciação, porque muitas vezes o que eu vejo as pessoas é pensar se isso tem a ver com o comportamento da ela. Isso é a ela? Não, né? Na verdade, isso não tem a ver com a esclerose lateral amiotrófica. Então, a questão de exames também neuropsicológicos, avaliações, né, doutor Pedro? É verdade, isso é verdade. Existem algumas testagens que o médico pode fazer, né? Mas o diagnóstico diferencial entre uma demência ou um declínio cognitivo, ou uma pessoa que está com dificuldade de concentração porque ela está muito estressada, ou porque ela está dormindo mal, existe um exame que é feito pelos psicólogos especializados nisso, os neuropsicólogos, que é uma avaliação cognitiva bastante mais detalhada, abrangente, né? Ainda que os médicos tenham testes mais simples feitos no consultório, que muitas vezes são úteis, muitas vezes são suficientes, né? Exatamente. Alô? Em geral, a dúvida pode surgir inicialmente quando a pessoa ainda não tem essas perdas, mas a sua pergunta é válida da mesma maneira, né? Então, essa é uma questão... Você detecta que tem o quê? Desculpa, eu não entendi. Então, o eye tracking, certamente, todos os métodos que a gente viu na terapia ocupacional podem contribuir para essa finalidade, né? Mas existem alguns testes que são diferentes, que eles não são tradicionais, que podem ser feitos com eye tracking, por exemplo, né? Então, tem algumas testagens nisso, mas aí, nessas circunstâncias, se a gente quer ver algo mais abrangente, um neuropsicólogo é um profissional que consegue fazer uma testagem mais detalhada, né? A pessoa está se comunicando de alguma forma, né? O eye tracking é uma forma de comunicação, né? Pela comunicação assistiva, talvez? Você querendo dizer que a interação com a pessoa é diferente, é isso? Bom, o que você poderia dizer, talvez você poderia trazer para a família alguma possibilidade de trazer para o médico como é que está essa parte cognitiva, se a pessoa está com essa dificuldade. Porque, afinal de contas, a gente vê muitas pessoas também que, às vezes, estão muito deprimidas e não estão engajadas em nenhuma tarefa, e a gente não consegue, às vezes, nem testar, porque a pessoa está tão deprimida que ela não consegue se motivar para fazer a tarefa. Quando você vai fazer um teste cognitivo, assim, é um desafio. Vamos lá, vou falar para você lembrar 5 palavras daqui a 10 minutos. Puxa, se a pessoa não está com energia ou envolvida naquilo, aquilo pode ser a pessoa está indiferente. Muitas pessoas com depressão grave estão dessa forma, né?
realmente, porque afeta também a cognição, né? Mas acho que, assim, talvez precocemente, eu sei que quando você fala que chega lá é na hora e aí não tem, mas talvez encaminhar para fazer uma avaliação. Como o doutor Pedro diz, na verdade, a avaliação neuropsicológica seria uma coisa a mais, vamos dizer assim, mas o próprio médico consegue fazer esse diagnóstico, né, através do exame clínico e da ressonância magnética, não é isso? Bom, agora é a última pergunta, tá? Que aí sempre tem a dúvida, né? Saber quando que a gente vai procurar um neurologista e quando é hora de buscar um psiquiatra. Então, a gente sabe que, com a esclerose lateral amiotrófica, muitas vezes esse trabalho, né, da parte médica acaba sendo total com o neurologista. E aí algumas pessoas perguntam, tá, mas como é que eu sei quando eu tenho que ir para o psiquiatra? Então, talvez... Bom, quem a gente primeiro pensa, às vezes, vai tratar um transtorno mental, depressão, ansiedade, é o psiquiatra. Mas, a bem da verdade, muitos médicos que não são psiquiatras tratam, né? Muitos neurologistas tratam, muitos ginecologistas tratam, clínicos gerais, geriatras tratam transtornos mentais, e isso é correto, isso é apropriado. É claro que, muitas vezes, a partir de certa gravidade, acaba tendo que ter um psiquiatra envolvido. Mas a ideia é que, toda vez que tem um transtorno mental, vai valer a pena que um médico avalie e discuta com o paciente, converse com os outros profissionais a respeito de como é que é o melhor tratamento. O tratamento ele vai envolver, se a gente for pegar pelo livro, medicação e psicoterapia. Então, seria quando a gente tem uma suspeita de um transtorno mental naqueles exemplos, o paciente deve ser avaliado por isso, né? Se o médico que o assiste sente que está à vontade para isso, ele pode fazer isso, ou o paciente pode, de fato, já buscar um psiquiatra. Agora, vale lembrar também que, muitas vezes, o paciente, quando ele está passando por um desafio, ele sente a necessidade de fazer terapia. E a psicoterapia não é uma coisa que se faz só para transtornos mentais. Então, estresse da vida, coisas que a gente não classifica como transtorno mental, muitas vezes vai levar as pessoas para terapia. E o terapeuta vai, em dado momento, os psicólogos têm esse treinamento, de perceber quando que o paciente deve ser encaminhado para uma avaliação médica para a medicação, né? Sabe uma coisa, doutor Pedro, que nem está aqui na pergunta, mas acho que é importante? Quando a gente está falando, por exemplo, né, de uma depressão unipolar, que é uma depressão, a depressão maior, que é aquela depressão que a gente conhece, e quando a gente está falando de uma depressão bipolar. Então, penso eu que, talvez, tendo esse olhar do psiquiatra, seria mais importante ou não? O transtorno bipolar é um transtorno mental, como a Adriana falou, que é caracterizado por depressão e por quadros de agitação, euforia, aumento de realização de atividades, grandiosidade, que são os quadros de mania e hipomania. Por isso, em dois polos, é bipolar por causa disso, né? Não é alguém que está feliz e depois está irritado, mas é alguém que tem blocos de tempo deprimido, dias, semanas, e blocos de tempo hipomania ou mania. Isso é um quadro clínico que, via de regra, não é tratado por profissionais que não são psiquiatras, né? Então, os clínicos eles tendem a tratar, os ginecologistas, etc., outros transtornos mentais, via de regra, transtornos de ansiedade, depressão, que não são muito graves ou que não são muito resistentes ao tratamento, mas transtorno bipolar é um transtorno mental que acaba sendo tratado pelo psiquiatra, assim. Tá. Acho que esse é importante, até porque, às vezes, eu vejo pacientes ou até os familiares dizendo, mas ele tem insônia, e está tomando um antidepressivo, parece que piorou, ou... enfim, né, eu acho que ter esse olhar da psiquiatria também pode ajudar, inclusive, com as medicações mais adequadas. Eu sei que os médicos estão, né, aptos para fazer essa prescrição, mas, muitas vezes, esse olhar mais próximo, né, do psiquiatra talvez ajude a entender melhor qual é, né, o sintoma, se é realmente só uma depressão unipolar, se tem algum outro quadro, alguma outra comorbidade associada. E lembrando também, né, que a parte neurológica, a gente está falando de fraqueza muscular, espasmos, né, mudança na fala, toda essa progressão acaba ficando, né, muito mais concentrada no neurologista. Sim, sim. E, obviamente, como o doutor Pedro falou, muitas vezes esse olhar, né, tanto da parte de humor, de cognição, acaba sendo também explorada, né, junto com o neurologista.
Então, acho que esse é um ponto importante de diferenciar uma coisa da outra e perceber que, às vezes, o próprio sintoma que esse paciente vem apresentando, e às vezes não tem essa melhora com a medicação, eu acho que também é um ponto importante de buscar o olhar do psiquiatra para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, acho que é isso. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, doutor Pedro. Não, eu acho que foram perguntas importantes aí, que eu acho que vocês selecionaram as que são as cruciais, né? É isso. Então, agradeço a presença do Pedro. doutor Pedro. Agradeço o convite e a Daniela. Obrigada.